Nem sequer consigo imaginar como é viver com essa lucidez e com felicidade plena. Esse conjunto de estado vibracional me parece invencionice de sua parte. Estou satisfeita com o que conquistei no lugar de onde venho. Nair, é bom sermos gratos pelo que conquistamos, contudo, não é aconselhável estacionarmos em um patamar no processo evolutivo. Você tem muito para conquistar à frente, e seu protegido também. Você tem razão. Quero percorrer meu caminho sempre evoluindo, mas, no momento, desejo acompanhar Rômulo. Desejo muito que ele percorra esse caminho ao meu lado. Quero que ele seja transferido para a colônia renascer. Ele será, se conseguir ficar lúcido e fizer escolhas melhores dos que as que tem feito. As pessoas não sabem que são responsáveis por suas escolhas e desconhecem a lei do universo. Lei de ação e reação. Rômulo movimentou-se no leito e despertou, sentando-se rapidamente. O rapaz virou a cabeça para o lado de fora do leito e vomitou. O odor era insuportável. Nair assustou-se e abordou Muriel, que acabara de entrar na enfermaria e aproximar-se do leito de Rômulo. Que lama podre é essa que Rômulo está colocando para fora de seu corpo? O que fizeram com ele no sanatório? Acalme-se, Nair. Não fizeram nada com Rômulo. Nosso amigo, o enfermeiro, acabou de citar a lei de ação e reação. Lembre-se de que seu neto insistiu em vibrar na faixa densa do ódio. Essa massa escura que ele está eliminando é parte da energia negativa densa de baixa vibração. Ele sentiu ódio de Aline e de Atílio e desejou vingança. Todos esses sentimentos são nocivos e contrários à lucidez do espírito. Assim, Rômulo criou essa massa fétida e a está colocando para fora do corpo. Isso faz parte do tratamento. Seu neto precisa voltar ao equilíbrio, ficar algumas gotas mais lúcido. Algumas gotas. Modo de falar, Nair. Rômulo continua sendo um espírito infantil, que ignora a realidade dos espíritos. Compreendo. Também sou ignorante em muitos aspectos sobre a vida espiritual. Desde que desencarnei, não procurei entender por que estive na Terra. Qual é meu papel em meu processo evolutivo? Comentou Nair. Pura ideologia em busca de papéis que representamos. Nair, você tentou ser nada. Nada. Não procure por papéis. Você apenas é. Sou o quê? Você é. Este abrange tudo o que pode ser e já é. Você é um ser especial. Todos nós somos especiais para o Criador. Nair, eu sou e você é. Simplicidade, leveza e alegria. Não queira ser importante, porque você já é. Todos nós somos. Estranho. Senti uma felicidade e uma leveza indescritíveis neste instante em que você falou. Parece que me conectei com algo muito especial. Quem sabe não é parte do Criador se manifestando em você? Muriel, você é incrível. Mas esse cheiro está me deixando enjoada. Poderíamos deixar a enfermaria. Gostaria de conhecer melhor a colônia em que estamos. Não sabia que existia este lugar no umbral. Vamos. Rômulo está bem amparado pelos enfermeiros à sua volta. Você também trabalha em uma colônia de vibração densa. Em meus momentos de folga, gosto de me sentir útil. Se ficasse na cidade que habito, não teria como me sentir útil. Todos por lá estão felizes. Aqui me sinto útil. Se alguém me contasse, não acreditaria que você está aqui limpando a sujeira de espíritos resgatados do sanatório. Você é um ser de grande nobreza e inestimável conduta, Muriel. Não me coloque num pedestal, Nair. Não desejo ser elogiado por um trabalho que realizo com carinho. Aqui, eu me sinto útil. Existem muitos espíritos evoluídos que trabalham na zona umbralina, e nosso amigo enfermeiro é um deles. É aqui que necessitam de nosso amor. Para nós,
Os espíritos deste nível vibracional são como crianças. Eles precisam de ajuda. É difícil vê-los como crianças. Não sou tão evoluída assim. Muriel e Nair caminhavam para fora da enfermaria, deixando o prédio de paredes amareladas. Não havia um jardim na frente do prédio ou qualquer tipo de decoração que remetesse à beleza do lugar. Nair olhou à sua volta e comentou: vejo os espíritos que sofrem em grande carência afetiva. São crianças que desconhecem o poder que têm. A carência que vê nos rostos desses espíritos nada mais é que a distância que estão de si mesmos. Eles se abandonaram, não sabem se amar, disse Muriel. Capítulo 12. Depois de algum tempo decorrido, tudo continuava igual na casa de Laodiceia. Aline não reagia aos medicamentos ou a tratamento com o psicólogo e não aceitou ser tratada pelo terapeuta do centro espírita, pois, por mais que Laodiceia insistisse, a moça negava-se a entrar no local. César também era contra, então, preferiu pagar um psicólogo particular. Aline frequentava as sessões, mas não reagia ou dava sinal de melhora. Todas as vezes em que colocava os pés para fora de casa, encontrava-se com as vizinhas, que não hesitavam em lhe dizer impropérios. Reni não cansava de apontar o dedo e julgar a moça e sua família. Laodiceia tentou conversar com a amiga de tantos anos, mas não conseguia fazê-la mudar de atitude. Reni continuava indignada com a morte de Rômulo, então, a mãe de Aline decidiu ignorar as bobagens que a vizinha dizia. Aline continuava em depressão profunda, e seu desejo não se modificou. A moça continuava buscando a morte. Ela não sentia vontade de retornar às aulas na faculdade, então, Laodiceia decidiu ir até a instituição de ensino para explicar o caso ao reitor, que sugeriu que Aline trancasse a matrícula para não perder a vaga. Os dois esperavam que, com o tratamento psicológico, a moça conseguisse retornar aos estudos. Aline gostou da decisão da mãe de trancar a matrícula na faculdade, pois assim não precisaria sair de casa e ouvir os insultos de Reni e das outras vizinhas. A moça desistiu do tratamento psicológico e fechou-se de vez em casa. Não saía mais da cama e, às vezes, ligava a TV do quarto, sem, contudo, prestar atenção nas cenas. César pouco parava em casa e, por essa razão, não percebia o estado lastimável da filha. Laodiceia não sabia mais o que fazer. A mulher ligou várias vezes para as amigas da filha, que haviam estudado com a moça no ensino médio, e chegou a implorar para que elas visitassem Aline. Em um sábado chuvoso, as moças do bairro foram visitar Aline e tentaram de tudo para alegrá-la, mas nada conseguiram. Elas reuniram-se no quarto da moça e começaram a conversar animadamente. Aline, por sua vez, respondia esporadicamente às perguntas que lhe faziam. Elas repetiram as visitas por mais 2 vezes, mas depois desistiram de tentar animar a amiga. Não sabendo mais o que fazer para ajudar a filha, Laodiceia pediu para Tílio acompanhá-la até o centro espírita. O rapaz parou o carro na frente da casa de Aline e tocou a campainha. Rapidamente, Reni surgiu no portão da casa vizinha e esticou o pescoço para ver quem havia chegado. Quando identificou que era Tílio quem tocava a campainha, Reni partiu para o ritual costumeiro de ofensas aos supostos inimigos de Rômulo. Laodiceia abriu o portão, e os dois entraram sem dar importância para as bobagens que Reni dizia. César estava em casa, e Laodiceia avisou ao marido que sairia com Atílio. O homem, então, ficou furioso com a esposa, pois não desejava ficar cuidando da filha, que vegetava na cama, sem ter coragem de reagir. Eu volto em 3 horas, César. O café da tarde está pronto sobre a mesa. Leve uma xícara de café com leite e um pedaço de bolo para Aline. Ela pode se levantar e se servir na cozinha. Não darei nada a ela. Aline não está doente. É só uma moça preguiçosa e vagabunda. Você mimou essa menina e a deixou assim. A culpa é sua, que foi uma péssima mãe.
Parada à porta da sala, Laodiceia colocou as mãos nas orelhas para não ouvir o que César falava do alto da escada. Ela bateu à porta e saiu apressada na companhia de Atílio. No caminho até o carro, os dois ouviram os impropérios de René e de duas vizinhas, que se uniram ao coro da mulher ao portão. Atílio deu partida no carro e seguiu o caminho do centro espírita. Ele respirou fundo e disse: "A senhora realmente precisa de ajuda. Deve ser muito difícil viver sendo agredida dentro e fora de casa. Está muito difícil conviver com as pessoas à minha volta, Atílio. Preciso encontrar uma solução para melhorar a vida de minha família. Às vezes, penso que nunca mais voltaremos a ser como éramos antes de tudo isso acontecer em nossas vidas. Não perca a esperança. Aline ficará bem, e seu marido ficará mais calmo. Assim espero, Atílio. Eu queria tanto que Aline continuasse o tratamento psicológico." Ela afirmou que não gostou do psicólogo. Se não gostou, não há como continuar fazendo análise com ele. Quando chegarmos ao centro, podemos verificar se abria uma vaga com um dos psicólogos que atendem por lá. São profissionais que conhecem a espiritualidade, e eu tenho certeza de que a Aline também precisa de um tratamento espiritual. A energia dela anda muito densa. É uma pena que ela não tenha aceitado fazer análise com o Dr. Carlos. Nem me fale. Fiquei constrangida quando tive que dispensar o Dr. Carlos. Tenho a impressão de que estou cercada de sombras que se movimentam por minha casa. César notou uma sombra saindo do quarto de Aline. Será que há espíritos acompanhando minha filha? Tenho certeza de que estão por lá. Aline baixou o padrão vibracional e deixou a porta aberta para espíritos pouco evoluídos se aproximarem e se aproveitarem de todos que vivem na casa. Se fosse somente com Aline, eu até me conformaria com o que anda acontecendo com minha família. César anda muito nervoso. Quando ele entra em casa é para brigar comigo e dizer bobagens para nossa filha. Ele não está ajudando em nada. Talvez não seja ele quem esteja insultando Aline. Sinto que seu marido está sendo manipulado por espíritos. César seria capaz de se deixar manipular a esse ponto. Não creio nisso, Atílio. Ele está muito magoado com Aline por ela ter perdido uma oportunidade de casar-se. Meu marido arranjou esse namoro e não se conforma com a morte de seu grande amigo e companheiro de trabalho. César gostava de Rômulo. E eu não tenho a menor chance de conquistar a amizade dele. Além disso, Aline também tem me rejeitado. Você precisa ter um pouco mais de paciência com ela, Atílio. Por favor, não abandone minha filha neste momento. Ela precisa muito de você. Sei que não é fácil ficar próximo de alguém que está deprimido, mas lhe peço que não a abandone. Aline sofrerá muito se terminar esse namoro. Ela pode tentar novamente o suicídio. A K1C, minha sogra, está tudo bem. Estarei ao lado dela para tudo o que precisar. Eu amo sua filha. Atílio estacionou o carro na proximidade do centro espírita. Quando ultrapassou a porta de entrada, Laodiceia sentiu uma vibração acolhedora e agradável no lugar, e os dois tomaram seus lugares na plateia. Laodiceia afirmava que as palavras do dirigente foram todas dirigidas a ela, pois resumiam o que estava sentindo e aconselhavam a despertar para seguir com uma vida melhor. Depois que a palestra chegou ao fim, Atílio levou a sogra a uma pequena fila para que ela pudesse falar com o dirigente do centro e seguiu para sua aula na sala ao lado. Diante do dirigente, Laodiceia ficou constrangida para falar sobre sua intimidade. Ciente dos fatos que ocorriam com aquela família, Carlos encorajou-a a desabafar. Enquanto falava, a mulher debulhava sem lágrimas, mostrando o que estava a ponto de explodir. Carlos fez algumas anotações em um caderno e depois se colocou de pé diante de Laodiceia, aplicando nela energias positivas que a deixaram mais calma. Ele levou até a sala de cristais e colocou-a na posição de meditação. Depois,
orientou a respirar e controlar com delicadeza seus pensamentos. Laodiceia passou rapidamente os olhos pela sala e admirou os cristais coloridos espalhados por todos os cantos. Na elegante sala bem decorada, havia tapetes de pelos altos e muitas almofadas coloridas, que convidavam as pessoas ao descanso mental. Passaram-se 20 minutos, e Laodiceia não alcançava o estado meditativo, brigando com seus pensamentos, mas, por fim, conseguiu acalmar um pouco sua mente. Os nomes de César e Aline foram anotados em um caderno de orações, que servia de guia para os espíritos que trabalhavam nos casos. Nair foi chamada para o trabalho no centro espírita. Ela fazia parte do grupo de espíritos que colaborava para o restabelecimento de pessoas que buscavam ajuda espiritual. Nair entrou na sala do departamento de auxílio, e uma tela iluminou-se com a imagem de Carlos, o dirigente do centro espírita. Ela fora designada para cuidar do caso de Laodiceia e de sua família, informada de que um amigo a ensinaria o que era preciso fazer para ajudar a família a não se comprometer com a carga que os humanos conspurcavam na energia e na vibração baixa. Para dar início ao seu trabalho com a família, surgiu na tela a casa de Laodiceia. Com a força do pensamento, Nair movimentou a imagem na tela no departamento de auxílio. Ela foi até o quarto de Aline e constatou que a moça não andava em boa companhia. Havia 2 espíritos femininos e um masculino ao lado de Aline, que se apresentavam com aspectos joviais e estavam em péssimo estado. Os espíritos femininos choravam, solidarizando-se com toda a desgraça que se abaterá sobre Aline. O espírito de aparência jovem estava revoltado e desejava vingar-se da moça e de sua família. Ele contaminaria todos. O espírito masculino desejava retirar Aline de seu corpo físico para cumprir o que um amigo lhe pedira. Ele, então, a insuflava a cometer o suicídio. Nair percebeu que estava com um grande problema nas mãos, pois conhecia a maior fraqueza de Aline, que, para fugir dos problemas da forma mais covarde, buscava sempre o suicídio. A moça era reincidente. Nas 2 últimas reencarnações, recorrer à fuga com essa forma abrupta. Nair precisava convencer o rapazote a deixar Aline em paz. Depois, teria ainda de afastar as mulheres que se uniam a ela por afinidade de problemas. Ela deixou o quarto de Aline e andou pela casa procurando por César e suas companhias espirituais. A tela mostrou o patriarca na edícula, limpando uma velha garrucha que herdara de seu pai. Laodiceia guardava os materiais de limpeza e os remédios na edícula para que ficassem longe do alcance de Aline, e o local era mantido trancado. César vasculhou uma gaveta no grande armário da lavanderia e encontrou a chave. Ele entrou na edícula, achou sua velha garrucha e decidiu desmontá-la e limpar peça por peça. Quando viu a velha arma na mão de César, Nair ficou preocupado e tentou ligar sua mente aos pensamentos dele para descobrir o que se passava na cabeça do patriarca a respeito daquela arma antiga. Nair estava em uma pequena sala, onde ficava a tela individual do departamento de auxílio, e levou um grande susto quando tentou se ligar à mente de César, pois foi como se um choque de alta tensão a atingisse. Ela escorregou da cadeira e caiu no chão completamente atordoada. Quando caiu, ela acabou abrindo a porta da saleta, e, imediatamente, um membro da segurança do departamento veio ao seu socorro. Ele tentou levantá-la, mas a mulher ainda estava atordoada com o choque e não conciliava os movimentos e os pensamentos. O segurança usou sua força, colocou-a sentada na cadeira e, por meio do pensamento, chamou um membro mais experiente do departamento para orientá-la. Muriel atendeu ao chamado do segurança e dispensou-o depois de agradecer-lhe a ajuda. O homem olhou para Nair e sorriu dizendo: "Esperava mais esperteza de sua parte. Novata. Você também trabalha aqui, Muriel? Gosto de ser útil. Estou à disposição em qualquer lugar onde precisam de mim. O que aconteceu? Quem a deixou nesse estado lastimável?" Eu estava analisando um caso. Laodiceia foi pedir ajuda no centro espírita.
Finalmente, ela pediu ajuda espiritual. Por acaso, você tentou entrar na mente dela? Não, tentei descobrir o que César estava pensando, enquanto limpava a garrucha. Que choque terrível tomei, Muriel. Novata. Não se deve entrar na mente de um encarnado dessa forma, pois eles têm uma energia forte e podem colocá-lo em um estado de demência. Se isso ocorresse, eu teria de levá-la ao sanatório no umbral para que reagisse. Que horror! Faria isso comigo, Muriel? Esse é o procedimento, Nair. Você seria sugada imediatamente para o sanatório, localizado na zona densa umbralina. Não conhece as regras. Sua vibração baixou, e você quase contaminou toda a cidade. Essa energia densa negativa precisa ser contida, minha amiga. Não quero mais trabalhar neste lugar. Não desejo parar naquele sanatório horrível. Desisto. Não é bem assim, Nair. Você não pode deixar um trabalho por um motivo fútil. Se começou, termine. Estou aqui para orientá-la. Você precisa meditar diante da fonte de água, que desce dos níveis mais altos. Venha. Precisa recuperar seu equilíbrio e a lucidez de sua mente. É necessário vibrar no mesmo nível que a cidade vibra. Não sei como não soou a campainha lhe dando o primeiro aviso, afinal, você estava fora do padrão vibracional exigido na cidade. Isso realmente ocorre na cidade de primeiro nível. Ocorre em todas as cidades e em qualquer nível evolutivo, até mesmo fora do ciclo. Vou lhe explicar. Quando o primeiro toque da campainha soa, você recebe uma advertência. Se insistir em vibrar fora do padrão que a cidade exige, o segundo toque da campainha soará, e você receberá uma advertência verbal. Depois disso, seu superior virá conversar para saber o que está acontecendo. Ao terceiro toque da campainha, você será imediatamente transferida para o nível que insiste em vibrar. Isso ocorre em qualquer cidade espiritual. Quando fala transferida imediatamente, quer dizer o quê? Não terei tempo de me despedir dos amigos. Digo imediatamente, como se o chão se abrisse aos seus pés, e você escorregasse para o nível compatível com seu estado vibracional. Você não terá tempo de fazer mais nada. Meu conselho é: todas as vezes em que deixar o departamento de auxílio, passe um tempo diante da fonte que purifica a sua vibração, medite e limpe seu campo energético e vibracional. Farei isso imediatamente. Obrigada, Muriel. Capítulo 13. Nair sentou-se no gramado diante da fonte. A água que jorrava dela era colorida e formava as cores do arco-íris, que não se misturavam. Ela colocou as mãos na grama verde, retirou as sandálias, e seus pés ficaram em contato com o gramado. Nair usou todos os recursos da natureza para se limpar. A fonte devolvia-lhe a energia positiva que ela buscava. Nair permaneceu na posição meditativa até sentir que sua mente estava lúcida e equilibrada e voltou para sua pequena sala na companhia de Muriel. Ela perguntou: Muriel, como posso ajudar essa família? Não quero receber novamente essa carga de negatividade. É simples, Nair. Primeiro passo. Alguém foi pedir ajuda? Sim, Laodiceia. Ela está no centro espírita pedindo ajuda para sua família. Segundo passo. Identifique o problema para elaborar a ajuda eficiente e eficaz. Eu estava seguindo as orientações que recebi no curso rápido que o Departamento de Auxílio ofereceu. Entrei na casa da família analisando o caso. Por lá existem espíritos que habitam a zona umbralina e que estão perturbando todo o ambiente familiar. Encontrou algum espírito que busca a vingança? Sim. Há um rapaz que tem insuflado a maior fraqueza de Aline. Ele deseja levá-la ao suicídio. Esses são perigosos. Você entrou em contato com o espírito de Aline? Não. Não me ensinaram esse passo no curso.
Você decidiu participar do curso rápido. Para ajudar alguém, é preciso ter conhecimento, Nair. Então, como poderei ser útil e ajudar a família de Aline? Eu a instruirei. Me aceita como seu instrutor? Será um prazer, Muriel. Você é o melhor. Não seja aduladora, mocinha. Quer saber como resolver esse caso? Sim. Então, olhe para a tela e me diga o que vê. Aline está deitada no leito, muito abatida e debilitada. Ela espera pelo desencarne. O que mais está vendo? Duas mulheres ao lado da cama de Aline. As duas estão sempre se lastimando e afirmando que viveram o mesmo problema que Aline. Parece-me que se afinaram a história e a vibração densa da moça. Continue observando. No grupo, o rapaz tem a pior energia. Ele é denso e tem o campo enérgico escuro. Ele sente ódio de Aline. Quem precisa mais de ajuda neste quadro que você pintou? Aline, que deseja a morte. As mulheres que vibram na mesma sintonia densa da moça. Ou o rapaz que tem o corpo espiritual deformado e vibra em total negatividade. Muriel, eu me propus a ajudar a família, então, acredito que tenha de ajudar Aline primeiramente. Ela está encarnada e a ponto de cometer o suicídio. Todos esses espíritos fazem parte dessa história, Nair. Eles estão ali, todos juntos. Quem ajudará primeiro? Não sei ainda. Talvez devesse começar ajudando César. Ele ofende a filha e a deixa em pior estado. Localize César na tela e preste atenção no que vê. Nair obedeceu e ficou surpresa ao notar um espectro diferente ao lado de César. Ela perguntou: quem é aquele ser fantasmagórico ao lado de César? Se parece com Rômulo. É Rômulo uma criação mental dele. César se sente culpado pelo amigo ter desencarnado de uma forma estúpida naquele acidente. César desejava muito ter conseguido evitar a morte do amigo. Ele não estava lá. Como poderia evitar esse acidente? Na mente de César, ele poderia ter ajudado o amigo se tivesse prestado atenção em Aline. Ele acredita que a teria impedido de se envolver com Atílio, e, assim, não haveria traição ou flagrante. Essa forma de pensar é equivocada, Muriel. César está querendo ser maior do que é. Ele não conhece a modéstia, e está fora da realidade. Não o julgue com esse rigor. Lembre-se de que todos nós temos telhado de vidro. César sente-se impotente por não ter conseguido evitar o desencarne de Rômulo. Ele gostava muito do rapaz e o estimava a ponto de considerá-lo um membro da família. Foi com essa intenção que ele o apresentou para Aline. Desculpe-me. Não quero julgar ninguém. Pode me explicar como uma parte de Rômulo está ao lado de César? César deixou que sua dor extrapolasse. Esse Rômulo que estamos observando ao lado dele está meio apagado como uma forma fantasmagórica. É a forma pensamento que César criou. Naturalmente, essa fantasia tem ligação direta com Rômulo, que está em seu leito. Isso pode prejudicar a recuperação de Rômulo. Sim, pois ele fica com uma parte perdida na densidade da energia terrena. Com uma parte mental aqui, é como se Rômulo estivesse em um sonho confuso, e a recuperação de seu equilíbrio acaba ficando prejudicada. O que temos de fazer para acabar com essa ligação entre os dois? César teria de parar de pensar em Rômulo para que, aos poucos, essa forma pensamento se dissolvesse e a ligação mental entre os dois terminasse. O que faremos para mudar o pensamento de César? Podemos distraí-lo com um problema que o tire dessa sintonia obsessiva, comentou Muriel. Podemos trazer casos urgentes para serem resolvidos no escritório, e, assim, ele não terá tempo livre para ficar pensando em Rômulo, disse Nair. Muito bem. Essa pode ser uma solução paliativa. Como sabe, a mente humana precisa de tempo para esquecer o sentimento que o luto causou.
A empresa terá problemas, pois descobrirão algumas falcatruas que fizeram. Levaremos fiscais do governo para fazer uma auditoria na empresa. Pense bem, Muriel. Nesta empresa não trabalham muitos pais de famílias. Não queremos prejudicar ninguém. Não vamos prejudicar ninguém, Nair. César precisa ficar ocupado no trabalho sem tempo para alimentar pensamentos nocivos que o prejudiquem e afetem Rômulo. Existe outro método mais eficaz de acalmar a pessoa que está nesse estado de fúria, mas não lhe revelarei. Quero que mantenha sua atenção em César nos próximos dias. E qual será o próximo passo nesse caso? Afastar o garoto revoltado e furioso. Você analisou o caso e olhou bem para aquele rapaz, Nair? Sim. Tenho certeza de que ele é um espírito. Não se trata de uma forma-pensamento. O que faria para retirar esse garoto irritado da casa de Aline? Chamarei os soldados que trabalham para a justiça. Eles podem agir levando esse espírito para o lugar em que deveria estar na zona umbralina. O rapaz deveria estar preso no Vale dos Suicidas. Lá é o lugar dele. Querida Nair, você quer tirá-lo usando a força? Preste bem atenção nesse espírito. Apesar de ter essa aparência rude e dura, o rapaz tem ferimentos no pescoço devido à forma como escolheu suicidar-se. Não consegue perceber quando uma criança está pedindo socorro. Não analiso esse rapaz dessa forma, Muriel. Vejo-o como um inimigo que precisa ser afastado desta casa. Pois eu afirmo que, se você o retirar à força, ele voltará ainda mais furioso e vingativo. Por quê? Porque ele precisa de ajuda, Nair. Observe melhor e veja quem colocou esse garoto ao lado de Aline. A imagem na tela modificou-se, e Nair não acreditou no que estava vendo. O espírito de Aline fora o responsável por trazer para junto de seu corpo físico o obsessor. Ela mesma trouxe o obsessor para perto de si. Deve haver um motivo muito forte para o espírito de Aline ter colocado esse jovem ao lado de seu corpo físico. O que ela pretende com essa loucura? O espírito de Aline quer tirar de uma vez por todas as ideias de suicídio da mente humana da moça. Como isso é possível? Você trata Aline espírito, e Aline matéria como se não fossem uma pessoa só. O espírito e o corpo físico possuem mentes distintas e individuais, Nair. O dever do espírito é orientar a mente física, e a intuição é a forma mais comum por meio da qual essa comunicação ocorre. O espírito passa por muitas experiências e por muitos desafios nas inúmeras encarnações, e assim ele segue no caminho da evolução, mas existe o livre-arbítrio, Nair. Não estamos falando de marionetes, que são manipuladas conforme a necessidade do espírito. Estou falando de seres que têm escolhas particulares e que podem, sim, desviar-se do caminho para o qual o espírito deseja conduzi-lo. Compreendo, disse Nair. O espírito de Aline atraiu esse jovem para testá-la e saber até onde chega a vontade da moça de deixar a vida terrena. Se tirarmos esse espírito do lado dela, o espírito de Aline o trará de volta. É a lição que ele quer ensinar para a mente. Ele quer orientá-la por intuição e fazê-la descobrir que a vida continua após o desencarne. O espírito de Aline deseja que ela supere essa fraqueza que vem de experiências de vidas passadas, explicou Muriel. Compreendi. Isso é realmente algo inusitado. Não aprendi essas particularidades nos cursos. Nair, você já ouviu falar de vício repetitivo? É o caso dos suicidas. Estando encarnado, quem chegou a esse extremo uma vez passará por testes em todas as outras experiências. Esses testes são necessários para que se tenha a certeza de que a lição foi aprendida e que a pessoa não cometerá o mesmo erro novamente. Isso leva muitas pessoas novamente ao suicídio, Muriel. Se a pessoa não superou e fez disso um vício, ela cairá novamente no mesmo erro, mas não se preocupe, Nair. Todos os reencarnantes passam por testes para terem certeza de que aprenderam.
Esse é o objetivo das reencarnações. Quem vence retorna vitorioso, vê as portas dos níveis superiores se abrindo para si. Trata-se de uma vitória por mérito. É dessa forma que evoluímos, querida Nair. Capítulo 14. Rômulo terminou seu tratamento e despertou dos pesadelos intermináveis que se apossaram de sua mente. Ele continuou ocupando o leito na enfermaria da pequena colônia de socorro localizada na zona umbralina. Nair foi fazer uma visita ao seu protegido. Para ser reconhecida por Rômulo, Nair modificou a aparência de seu corpo espiritual e voltou a se apresentar como uma senhora que aparentava ter 70 anos, como a avó que Rômulo adorava e respeitava. Nair entrou na enfermaria, e os olhos de Rômulo encheram-se de lágrimas ao revê-la. Ela aproximou-se, abraçou o rapaz demoradamente e sentiu que seu amado neto ficara mais sereno. Que falta a senhora fez, minha avó? Sofri muito quando nos deixou. Pude sentir isso, meu querido. Você me chamava insistentemente. Atrapalhei seu descanso. Precisei de um longo tratamento para me equilibrar, mas não foi fácil. E vejo que não tem sido fácil para você se restabelecer. Não tem sido mesmo, vovó. Sinto dores em meu corpo, e é como se ainda tivesse meu corpo físico. Nada mudou. Continua vivo? Claro que continua vivo, Rômulo. Tenho uma novidade para lhe contar, querido. Nós não morremos, quando nosso espírito é desligado do corpo físico. Continuamos vivos, mas isso é um segredo. Não conte para ninguém. Nair e Rômulo riram com a brincadeira, e os pacientes que ocupavam os outros leitos também riram. Vovó, a senhora sempre foi espirituosa em suas brincadeiras. Senti falta dessas suas tiradas engraçadas. Estou aqui, e podemos nos divertir muito, mas é preciso que use sua inteligência e se esqueça do que passou. Sua vida começa neste instante. Seja bem-vindo à verdadeira vida, Rômulo. Obrigado, vovó, mas como poderei me esquecer do que Aline me fez? Eu amava aquela garota e fui covardemente traído. Não compreendeu o que eu lhe disse? Esqueça o que passou, querido. Você não pode mudar o passado. Vida nova, teimoso. Compreendo que deseja me ajudar, vovó, mas ainda tenho muita raiva de Aline e daquele rapaz. Consegue ficar de pé e caminhar? Não sei, vovó. Ainda não me levantei desta cama, mas tentarei ficar de pé. Quero caminhar nem que seja lentamente. Não se preocupe, querido. Eu também caminho lentamente. Tenho idade avançada. Vamos dar uma volta na colônia, brincou Nair. Rômulo colocou os pés no chão e sentiu a leveza de seu corpo espiritual. Ele ficou admirado por não sentir o peso dos ossos e da matéria que constituía seu antigo corpo carnal. Por fim, perguntou para Nair. Este corpo é composto de quê? Fibra de carbono? É muito leve. É composto de luz, querido. Quanto mais luz tiver, mais leve e mais evoluído ficará. Eu sou luz, vovó. Todos nós somos luz e brilhamos, Rômulo. Você quer conhecer minha verdadeira aparência? Verdadeira aparência? Não compreendo o que está dizendo, dona Nair. A senhora minha avó e sempre teve essa aparência linda. Nair modificou a aparência diante de Rômulo e ficou jovem. Sua pele tornou-se viçosa e sutilmente iluminada. Que coisa estranha. Você não é minha avó. É um truque de mágica. Para onde foi minha avó? G- não é mágica, Rômulo. Estamos em outra dimensão e distantes da matéria que usávamos como veículo corporal, que é perecível. Nesta dimensão, o corpo espiritual não envelheceu ou adoece. Eu sou jovem, querido. Os dois deixaram a enfermaria, e os pacientes ficaram impressionados com a breve aula que Nair lhes oferecera.
Rômulo seguiu pelo corredor desconfiado de que aquela moça bonita não era sua avó Nair, pois ela aparentava ter apenas 18 anos. Nair ouviu o pensamento de seu protegido e resolveu tirar as dúvidas dele. Ela parou na frente do rapaz e transformou-se novamente na velhinha de 70 anos que ele conhecia. Rômulo esfregou os olhos para certificar-se de que realmente vira o que acontecera diante dele. Os dois, então, continuaram caminhando pelo corredor, e, quando chegaram à porta, Nair novamente mudou sua aparência, voltando a ficar jovem como gostava. Rômulo assustou-se com as transformações da avó. Chega, vovó. Compreendi que, deste lado da vida, podemos ter a aparência que desejamos. Posso ser um urso pardo. Não. Cuidado com seu pensamento, Rômulo. Aqui, o que você pensar surgirá em sua frente. Você precisa se matricular no curso de aprendiz no mundo espiritual. Curso. Querido, aqui há muitos cursos que nos ensinam a viver a verdadeira vida. Tudo aqui é o mais fácil, simples e agradável. As doenças não existem, e as dores ficam distantes do corpo espiritual. Não senti essa facilidade toda, moça. Além disso, não me sinto bem. Como pode afirmar que não existem doenças aqui? Tenho ferimentos por quase todo o meu corpo e sinto muitas dores. É isso que vê? Pois afirmo que, forçosamente, você está causando essa dor e esses ferimentos em seu corpo espiritual. Eu lhe disse que tomasse cuidado com seus pensamentos. Está me acusando de ter sido responsável pelo acidente que sofri, vó. Não sou juiz para julgar ninguém, querido. Você estava dirigindo um carro em alta velocidade e em uma madrugada chuvosa. Também acha que sou um suicida? Você foi imprudente, Rômulo. Admita. Você tinha consciência de que poderia sofrer um acidente. Não sou suicida, vó. Porque todos afirmam que sou. Acalme-se, Rômulo. No local em que você estava, no sanatório, era natural que ocorressem essas acusações. Aponte alguém que cuidou de seu corpo físico como deveria. Tomamos remédios para nos curarmos de pequenos e grandes males. Males que nós mesmos atraímos para a nossa vida. Atraímos? Querido, nós somos os responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida, seja deste lado espiritual ou na Terra. Somos polos atrativos. Atraímos coisas de acordo com o que acreditamos e pensamos. Que coisa estranha de se dizer. Onde estamos, vó? Este lugar é estranho. Não há uma só árvore neste pátio. Não vejo nada a verde à nossa volta, e as pessoas não me parecem cordiais. Cada um está absorvido por seus próprios problemas, querido. Estamos em uma colônia de socorro, dentro da zona umbralina. Zona umbralina. Você tem tanto para aprender, meu querido. Digamos que você está em um local onde a luz solar não chega, e, por essa razão, não existem plantas aqui. Elas não sobrevivem sem luz solar. Não vai amanhecer, vó. De forma alguma. O umbral é uma zona escura, que se localiza onde a luz do sol não chega. Aqui é sempre noite. Por que estou aqui? A senhora sabe que gosto da luz do sol. Não quero viver em um local onde é sempre noite. Rômulo, você está aqui devido à forma como vibrou e vibra, ou seja, você precisa estudar para aprender a viver deste lado. O controle do pensamento e o equilíbrio da mente são essenciais. Quero retirá-lo daqui, mas, para isso, você precisa esquecer a raiva e colocar amor dentro de si. Deixe a luz entrar. Você não sabe como é agradável viver em lugares belos e iluminados. Podemos ser felizes, Rômulo. Não estou me sentindo bem, vó. Preciso voltar para meu leito, pois estou enjoado. Por que não paro de vomitar? Isso é um bom sinal, querido,
pois mostra que você está limpando seu corpo da massa densa e negativa que vibrou no sanatório. Deixe toda essa sujeira sair. É como uma intoxicação que precisa ser depurada para que você consiga se livrar do peso e seguir para uma colônia de nível mais elevado, fora da zona umbralina. Nair levou Rômulo de volta à enfermaria, e o rapaz recebeu um cálice de um líquido verde brilhante. Assim que tomou alguns goles, ele começou a vomitar uma massa escura de odor pútrido. Não suportando ficar ao lado de Rômulo na enfermaria, Nair esperou o veículo ir buscá-la na sala do diretor da colônia. Dentro da sala, todo o ambiente estava preparado com vibração de energia positiva. Nair sentiu-se bem na vibração mais elevada e, enquanto conversava com o diretor, descobriu que ele era um habitante de fora do ciclo das encarnações. Nair sorria, e esse sorriso tão espontâneo não lhe saía dos lábios. Ela respirava fundo, deixando o ar entrar. Estava feliz e não sentia a vontade de deixar aquela sala. Quando tirou a capa de segurança, sentiu um forte calor tomar conta de seu corpo e rapidamente tornou a vestir a peça para não se queimar nesta energia deliciosa e quente. O que está acontecendo, Nair? Perguntou o Walter, o diretor. Essa energia é quente demais para meu corpo. Queima. Mas me sinto tão feliz e leve. Poderia dançar sobre sua mesa, agora. Não faça isso. Eu tenho papéis importantes sobre a mesa. Papéis que preciso despachar. Você está experimentando a vibração energética do sexto plano, depois do ciclo. É deliciosa, não é verdade? Muito agradável, mas não sou merecedora de estar nessa vibração forte. Meu corpo queimou, quando retirei a capa protetora. Sou habitante do primeiro plano. É o que posso suportar da força energética vibracional. Isso não é verdade, Nair. Você pode subir até o terceiro plano evolutivo. É lá onde se localiza a escada para deixar o ciclo das encarnações. Ainda não excursionou para conhecer a escada? Não. Faz pouco tempo que deixei a colônia renascer e me tornei uma moradora da cidade do primeiro plano. Não estou pronta para fazer essa excursão. Não aprendi o suficiente para ter esse privilégio. Estude, Nair. Vale a pena conhecer a cidade do terceiro plano e a escada que a levará para o quarto plano. Para a liberdade. O início de uma vida mais feliz. O que quer dizer com mais feliz, Walter? As portas se abrirão, e seu corpo se modificará, como se modificou quando você deixou seu corpo físico. Você terá leveza e luz, alegria e plenitude a cada passo fora do ciclo. Quando ultrapassar essa fase, verá como é bom viver ciente de quem você é e de tudo o que é capaz de realizar. Nós podemos tudo, Nair. Será que um dia eu chegarei a esse patamar de evolução? Se não se perder no caminho, chegará. Basta manter o foco em seu objetivo, deixando a criança que existe em você aflorar em sua mente. Voltamos a ser crianças. Voltamos a ter a pureza de uma criança. Nós voltamos à primeira infância e recebemos uma vida nova. O veículo de transporte chegou, Nair. Como sabe? Estamos presos nesta sala sem janelas. Enviaram-me uma mensagem por meio de telepatia. Estão nos esperando no pátio da colônia. Seja rápida, pois não queremos criar tumulto com os espíritos que vivem fora da colônia. Quando um veículo chega, eles ficam agitados e tentam se apossar dele. Como se isso fosse possível. Contaminariam o veículo com a energia negativa que vibram. Foi um prazer conhecê-lo, Walter. Agradeço-lhe o cuidado que tem com Rômulo. Obrigada. Ele está reagindo bem e não ficará muito tempo como interno em nossa colônia. Quando for transferido para a colônia renascer, mandarei avisá-la. Obrigada. Nair usou a força do pensamento para entrar no veículo. Capítulo 15.
Na casa dos pais de Rômulo, a família continuava muito abalada. Cristina, a mãe do rapaz, continuava inconsolável, pois depositara todos os seus sonhos em seu filho mais velho. Ela tinha certeza de que Rômulo venceria em Curitiba e levaria toda a família para viver lá. Era sua esperança para deixar o trabalho árduo no campo. Cristina não gostava de viver no sítio e desejava o agito da cidade. Ela sonhava em passear nos shoppings da cidade e ter roupas bonitas e modernas. Desejava se divertir em festas e ir ao cinema. Todos os seus sonhos, no entanto, acabaram quando recebeu a notícia da morte do seu filho amado. A mãe de Rômulo fechou-se em seu quarto, não se levantava da cama e acabou caindo em uma profunda depressão. Ricardo, o filho do meio do casal, não acreditou na narrativa de César e começou a preparar sua partida para investigar a morte do irmão. Ricardo precisava descobrir por que Rômulo estava em alta velocidade naquela madrugada. O rapaz sentia que o pai de Aline não contara toda a história. Ele conhecia bem o irmão e sabia que Rômulo não gostava de viajar à noite e não apreciava dirigir em alta velocidade. Ricardo estava muito desconfiado e perguntava-se por que não havia bagagens nos destroços do carro. Rômulo não viajaria sem levar uma mala com suas roupas. Ricardo olhava para a mãe, que, deitada na cama, não reagia aos estímulos. Toda a família tentava animá-la e, enquanto acariciava os cabelos de Cristina, contou-lhe seu plano de investigação. Cristina gostou da ideia. Ricardo seguiria para Curitiba e viveria lá. Ela fez o filho prometer-lhe que, depois de estabelecido na cidade, o rapaz voltaria para buscá-la. Prometo que a levarei comigo, mãe. Descobrirei quem foi o culpado pela morte de Rômulo e a levarei comigo para olhar nos olhos desse criminoso. Faça isso, meu filho. Também desejo saber quem causou a morte de Rômulo. Pegue um saquinho na gavetinha da cômoda. Ricardo abriu a gaveta e retirou de lá um saquinho de tecido com estampa floral e entregou-o nas mãos de Cristina. Leve esse dinheiro para pagar a viagem e para sua investigação. Quanto dinheiro, mãe? Como conseguiu juntar tudo isso? Todos os meses, Rômulo enviava uma boa quantia para ajudar nossa família. Eu guardava uma parte desse dinheiro. Não conte a seu pai que tenho essa quantia. Faça uma boa viagem e siga com Deus, Ricardinho. Ricardo beijou a mãe e deixou o quarto. O rapaz pegou sua mochila e partiu antes que a irmã e o pai retornassem do trabalho com o gado e da pequena plantação de feijão, milho e mandioca que a família cultivava. O rapaz caminhou até a rodovia e pegou um ônibus que seguiria para a cidade de Camapuã. Depois, desceu na rodoviária da cidadezinha e comprou uma passagem para Campo Grande. De lá seguiria direto para Curitiba. Na carteira, Ricardo levava o cartão de visitas que César entregara ao seu pai. No cartão havia apenas o número do telefone do escritório onde César trabalhava. Ricardo ligou para a empresa onde César trabalhava e deu uma desculpa para a recepcionista para conseguir o número de telefone da casa de César. Depois, o rapaz ligou para a casa da ex-noiva do irmão e, com facilidade, obteve o endereço da residência. Laodiceia caíra na conversa de Ricardo, que se apresentou como um vendedor de assinatura de TV via satélite. Amanhecia, quando o ônibus chegou a Curitiba. Ricardo acordou de um sonho agitado. Cansado da viagem, o rapaz foi até o banheiro da rodoviária e jogou um pouco de água no rosto para despertar de vez. O rapaz pegou um táxi, que o deixou próximo à casa de César. Ele pediu ao motorista que não parasse na frente da residência, pois não queria chamar atenção para sua presença naquela rua. Ele observou a fachada da velha casa para gravá-la em sua mente e desejava encontrar algum lugar para se hospedar ali perto. Na frente da casa havia uma padaria. Ricardo entrou e informou-se com o atendente do balcão sobre locais onde pudesse se hospedar, e o rapaz respondeu-lhe que havia uma pensão para rapazes naquela rua. De posse do endereço,
Ricardo chegou a uma casa e tocou a campainha. Pouco depois, foi recebido por uma senhora de idade avançada. "O que deseja, rapazinho?" Disseram na padaria que a senhora aluga quartos para rapazes. "Eu preciso de um quarto." "Tem referência?" "O balconista da padaria me indicou sua casa." "O Zé. Ele é um bom rapaz, trabalhador e honesto." "Foi ele quem indicou minha modesta pensão." "Por quanto tempo pretende ficar hospedado aqui?" "Se for possível, por alguns meses." "Que bom. Prefiro alugar para jovens que ficam mais tempo." "Sabe como é? Tenho uma garantia de que receberei meu dinheiro por um período mais longo." "Entre, rapazinho." O Zé lhe explicou como funciona a minha pensão. Ele me disse que todas as refeições e o fornecimento de lençóis e toalhas de banho estão inclusos no valor. Ele lhe informou errado. Pelo preço da hospedagem, sirvo somente o café da manhã. Os lençóis e as toalhas ficam por conta do hóspede. Não foi isso que o Zé me disse. A senhora anda fazendo propaganda enganosa. Isso pode dar cadeia. Bem, se ele disse que eu forneceria as refeições e os lençóis, tudo bem. No entanto, não tenho como lhe oferecer toalhas de banho. As minhas toalhas estão velhas e gastas. Então, comprarei 2 toalhas de banho. Na pensão, há lugar para lavar as roupas. Se me pagar mais 10% do valor da pensão, terá suas roupas lavadas e passadas. Fechado, Dona Celina. Seu nome é? É. Rui. Campo Grande, a seu dispor. Celina levou Ricardo até o quarto que ele dividiria com outro hóspede, mas ele não gostou de saber que teria um colega de quarto e queixou-se. O Zé disse que os quartos são para apenas um hóspede. Não quero dividir meu espaço. Esse Zé anda falando demais. Filho, deixe-me explicar uma coisa. Eu preciso do dinheiro do aluguel dos quartos para viver. Meu velho morreu e me deixou somente esta casa, que transformei em uma pensão para rapazes. O que recebo como pensionista do governo não dá para me alimentar e comprar meus remédios. Se aparecer outro hóspede, alugarei este leito, e não discutiremos mais sobre esse assunto. O banheiro fica no corredor. É a primeira porta à esquerda. A cozinha fica lá no fundo, e eu desligo a TV da sala às 23 horas em ponto. Ricardo ficou com pena da velha viúva e não tentou negociar mais com ela. O rapaz arrumou suas roupas dentro do armário, trancou o móvel com a chave que estava pendurada na porta e informou-se com Celina onde havia uma loja em que pudesse comprar toalhas de banho. Ela informou que no bairro havia um shopping center a algumas quadras dali e anotou o número do ônibus que o levaria para o centro de compras e o que o traria de volta à pensão. A mulher anotou também o número de telefone da pensão. Ricardo seguiu ao ponto de ônibus e, enquanto aguardava a condução, ficou observando o movimento na casa de César. O rapaz viu quando ele saiu de casa dirigindo seu carro e deduziu que o homem estava indo para o trabalho. César passou por Ricardo no ponto de ônibus, mas não o reconheceu, o que deixou o rapaz aliviado. Durante o enterro de Rômulo, Ricardo fez questão de ficar distante dos pais, evitando ser apresentado ao sogro do irmão. Quando soube da morte do irmão, algo o impeliu a conhecer os detalhes e os porquês do acidente. Ricardo entrou no ônibus e ficou admirando a beleza da cidade. Era a primeira vez que ele entrava em um shopping, cuja bela construção e cujas vitrines elegantes e bem decoradas o deixaram admirado. Passado o encantamento inicial, ele pôs-se a procurar a loja que Celina indicara, onde encontraria toalhas de banho mais baratas e de boa qualidade. O rapaz comprou toalhas, algumas camisetas, 2 calças jeans, um par de sapatos e 2 pares de tênis, que estavam em promoção. Depois, entrou em uma sorveteria para refrescar-se um pouco e saiu do shopping carregando várias sacolas. Enquanto esperava a condução para retornar à pensão,
Ricardo ficou admirando a beleza das moças que passavam por ele e compreendeu por que Rômulo não desejava voltar para casa. Naquele momento, o sítio pareceu-lhe muito distante daquela realidade. Era como se ele tivesse vivido lá em outra existência. O rapaz entrou no ônibus e gostou quando as moças que ele observava entraram atrás dele. Eram 3 jovens que sorriam e conversavam animadas. Uma delas olhava insistentemente para Ricardo. Quando o rapaz chegou ao seu destino, uma das moças desceu no mesmo ponto que ele. Carregado de sacolas, Ricardo deixou uma cair no chão. Agnes pegou a sacola e bateu nas costas do rapaz para entregá-la. Moço, você deixou cair essa sacola. Obrigado. Não percebi que uma sacola havia se soltado da minha mão. Quer ajuda? Parece que estamos seguindo na mesma direção. Posso levar algumas para você? Agradeço-lhe novamente. Estou seguindo para a pensão de Dona Celina. Meu nome é Rui. Que coincidência. Eu moro na casa da frente da pensão. Sou Agnes. Você tem um sotaque diferente. Não é daqui, não é mesmo? Não. Venho do Mato Grosso do Sul. Você conhece? Não, nunca saí de Curitiba. Se não me engano, conheci alguém que era do Mato Grosso do Sul. Ah! Era o noivo de Aline, um cara muito bonito. Eu e minhas amigas ficávamos encantadas com a beleza dele. Olhando bem, você se parece com ele. Então, me achou bonito? Sim, você é bonito. Mas espero que não tenha o mesmo destino que o noivo de Aline. O que aconteceu com ele? Sofreu um acidente de carro e morreu. Fiquei triste quando soube. Ele era tão jovem e bonito. Não deveria dirigir em alta velocidade. Sinto por seu amigo. Ele não era meu amigo, era noivo de Aline, a moça que mora a 2 quadras daqui. Você não conhece ninguém que mora nesta rua? Conheço. Agnes e Dona Celina. Cheguei hoje de São Paulo. Você não havia dito que era do Mato Grosso do Sul? Eu nasci lá, mas estava vivendo em São Paulo e terminando meus estudos. Morava com uma tia por lá. Seja bem-vindo, Rui. Está procurando emprego na cidade? Espero que fique morando em Curitiba. Ficarei. Sabe de alguma colocação de trabalho para me indicar? Posso ver seu currículo? Não tenho. Preciso de um. Se deseja conseguir um emprego, é melhor fazer um currículo. Posso ajudá-lo com isso. Depois do almoço, toque a campainha da casa 318 e leve seus documentos para montarmos seu currículo. Ah! Muito obrigado por sua ajuda. Até mais tarde, Agnes. Vou ficar esperando-o. Só não convido para almoçar lá em casa, porque não avisei meu irmão. Ele deve estar em casa e anda irritando ultimamente. Não precisa se incomodar. Dona Celina está me esperando para o almoço. Ricardo ficou observando Agnes entrar em casa. A moça era muito bonita e muito jovem, e o rapaz ficou receoso de aventurar-se amorosamente com ela. Ele acabara de completar 18 anos, e ela aparentava ter 14 ou 15 anos. Capítulo 16. Ricardo almoçou e apressou-se em tocar a campainha da casa de número 318. O irmão de Agnes atendeu ao chamado do portão e, quando ficou diante de Ricardo, empalideceu de repente. Por alguns segundos, teve a certeza de que estava diante de Rômulo. Entretanto, o rapaz à sua frente era alguns anos mais jovem que o ex-noivo de Aline. Por um instante, Atílio imaginou que pudesse estar diante do espírito de Rômulo e, em um impulso, disse sem medir as palavras: "O que está fazendo aqui? Não adianta vir me perturbar, pois aqui não é seu lugar. Não tenho culpa do que aconteceu com você naquela estrada.
Atílio estava trêmulo e não notou quando Agnes se aproximou deles e falou com Ricardo. Que bom que você veio. Deixe-me lhe apresentar meu irmão. Este é Atílio. A moça voltou-se para Atílio e disse. Atílio, este é Rui. Ele precisa de ajuda para montar um currículo, e eu me ofereci para ajudá-lo. Prazer em conhecê-lo, Atílio. Aparentemente, você me confundiu com um fantasma. Atílio, você pensou que Rui fosse o noivo de Aline? Ficou louco, meu irmão? Rômulo está morto. Rui apenas se parece com ele. Desculpe, eu realmente estou ficando maluco. Entre, Rui. Desculpe-me pelas bobagens que lhe disse. Você não poderia ser Rômulo. O espírito dela está em tratamento em outra dimensão. Foi o que me informaram no centro espírita. Ricardo olhou para Atílio com indignação e muito surpreso. Ele tentou se conter, mas acabou perguntando. Você crê que quem morreu possa se comunicar conosco? Acredita que essa comunicação possa ser real? Sim, acredito. Eu não acreditava em nada relacionado à vida após a morte, mas ultimamente ando tendo provas de que a vida não termina depois da morte do corpo físico. Somos mais que carne, ossos e sangue. Somos espíritos, antes de nos tornarmos carne. Desculpe-me novamente pelo meu descontrole. Entre, Rui. Ajudarei vocês a montarem o currículo. Ricardo entrou na casa de Agnes e teve certeza de que Atílio estava com a consciência pesada pela morte de Rômulo. Ele imaginou que seria difícil e demorado descobrir o que realmente acontecera com o irmão naquela noite fatídica, mas pensava que estava com sorte por ter conhecido Agnes e Atílio. Agnes e Ricardo sentaram-se a uma mesinha, onde havia um computador. Como vinha do campo, o rapaz estranhou o fato de aquela família ter um computador na residência. Magda, a mãe de Atílio e Agnes, comprara aquele equipamento na empresa em que trabalhava. Ricardo entregou os documentos para Agnes começar a redigir o currículo, e Atílio ofereceu-se para ajudá-los. Coloque apenas os dados principais na primeira página. Agnes olhou o documento de Ricardo e disse. Por que você mentiu? Seu nome não é Rui. Desculpe-me, Agnes. Fiquei com medo de dar meu nome. Quando nos conhecemos na rua, você era uma pessoa estranha, não? Bem, vou me apresentar novamente. Me chamo Ricardo Avelar e nasci no Mato Grosso do Sul. Quando vocês se conheceram? Atílio perguntou. Há 3 horas, no ponto de ônibus em frente ao shopping. Pegamos o mesmo ônibus. Rui, ou melhor, Ricardo, está hospedado na pensão de Dona Celina. Dona Celina é uma ótima pessoa e cozinha muito bem. Me desculpe por ter mentido sobre meu nome. Me chamo Ricardo e não Rui, sabe como é? Estou acostumado com as pessoas do interior e fiquei ressabiado de dar meu nome correto para uma moça esperta da cidade grande. Não precisava mentir, Ricardo. Na cidade também existem pessoas boas e solidárias. Mas você me disse que morava em São Paulo. Então, como pode sentir medo das pessoas em Curitiba? Mentiu sobre isso também? Nunca estive em São Paulo, Agnes. Nasci em uma cidadezinha localizada no interior do Mato Grosso do Sul. Tem certeza de que não conheceu Rômulo? Perguntou Atílio desconfiado. Qual é o sobrenome dele? Talvez, eu conheça a família. Desconhece o sobrenome de Rômulo. Aline é sua namorada? Ela foi namorada desse Rômulo. Desde a infância, sou apaixonado por Aline, mas ela era noiva de Rômulo. Meu irmão sempre foi apaixonado por Aline, mas, depois da morte do noivo da amada, Atílio anda com os nervos à flor da pele. Ele até foi procurar ajuda no centro espírita. Quando a mamãe souber, disse Agnes com uma expressão preocupada. O que será que muda em nós depois que morremos?
Você, que está estudando esse assunto, descobriu algo a respeito? Perguntou Ricardo Atílio. Ainda não tenho muitas informações. Apenas sei que a comunicação entre o mundo dos mortos e dos vivos é real. No centro espírita, há médiuns que psicografam cartas para pessoas que buscam esse tipo de comunicação com entes queridos. Estudamos alguns casos, e existem nas cartas provas notórias de que os espíritos realmente transmitem informações para os parentes. Sério? Eles dão provas de que são eles mesmos. Gostaria de conversar com meu irmão falecido. Será que isso seria possível? Sim, escreva o nome de seu irmão em um pedaço de papel para que eu entregue no centro espírita. Vamos ver se ele escreve uma carta para você. Quero conhecer esse lugar. Pode me levar até lá? Claro. Terei uma aula na sexta-feira. Se não tiver outro compromisso durante a tarde, venha comigo. Ainda não tenho nada em vista de trabalho, então, meus dias estão livres por enquanto. Combinado. Na sexta-feira, iremos ao centro buscar respostas. Ricardo estava curioso e queria aproximar-se de Atílio para descobrir mais sobre ele. O rapaz sentia que esse novo amigo tinha muito a lhe contar sobre o descontrole de Rômulo. Ricardo estava convencido de que tirara sorte grande, quando encontrou Agnes e se aproximou dela. A investigação estava acelerada. Depois que o currículo ficou pronto, Agnes convidou seu novo amigo para tomarem o café da tarde. Enquanto Atílio digitava os dados de Ricardo no computador, a moça preparou um bolo de maçã com canela, cujo cheiro gostoso tomou conta da sala. Os dois rapazes não resistiram ao aroma agradável do doce e foram para a cozinha, depois que Atílio imprimiu algumas cópias do currículo de Ricardo e lhe entregou dizendo: Aqui está. Com isso, você terá mais chances de encontrar uma colocação no mercado de trabalho. Em que área deseja trabalhar? Na que me der uma oportunidade, Atílio. Não estou em condições de escolher. Preciso me manter na cidade ou terei de voltar para casa. Na padaria da esquina estão precisando de balconista. Você pode levar seu currículo para eles avaliarem, mas paga um pouco, disse Agnes. Ótima ideia. Trabalhar perto de onde moro seria muito bom. Vou entregar meu currículo agora mesmo na padaria. Muito obrigado pela ajuda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Agora não, Ricardo. Vamos comer um pedaço de bolo e tomar uma xícara de café fresquinho que acabei de fazer. Você está prendada hoje, hein, Agnes? Ricardo, você precisa nos visitar mais vezes para esta casa ter café fresquinho à tarde. Não se acostumem, pois não é sempre que estou disposta a ficar na cozinha. Mamãe não gosta muito da bagunça que deixo depois que cozinho.